Fala galera, bem-vindos ao primeiro vídeo da série sobre Mindset e Cultura Ágil. Essa daqui é a primeira série de vídeos do canal, do Flávio, e aqui a ideia é explorar, o que é essa tal de agilidade, passando pelos valores e princípios que estão no seu manifesto. Então vai ser uma série de vídeos aí um pouquinho longa, mas com muito conteúdo interessante e bem legal, tá? Antes de mais nada, ajuda aí compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para as notificações de quando saírem novos vídeos, né? A ideia é que esse canal cresça, que a gente consiga levar o que é agilidade, transformação digital, gamificação, para todo mundo que tem interesse, né? Se você tem um colega que está entrando nessa vida de agilidade agora, compartilha com ele que essa série vai ser riquíssima para esses seus colegas, tá bom? Mas vamos lá, né? Como que vocês podem me encontrar? Então, estão aqui os meus contatos, LinkedIn, Instagram, aqui no YouTube, né? E-mail também. Se vocês quiserem sugerir novos vídeos, uma série, né? Algum tema para discussão, para uma entrevista, à vontade para me acionar, me procurar. Esse canal é nosso, tamo junto aí, vamos embora, tá? Manifesto ágil, né? O que é esse tal do manifesto ágil? Se é a primeira vez que você está ouvindo falar de agilidade, ou está começando agora a ter contato com agilidade, com esse monte de método que tem aí, Scrum, Kanban, né? E Safe, LES, e EBA, e Management 3.0, e esse monte de termo que tem aí, tudo começou com um tal de manifesto ágil, né? E o termo manifesto parece ser aí um grito de guerra, né? E a ideia realmente foi essa, tá? Então o Manifesto Ágil foi um documento, né? Essa fotinho que está aí é uma foto ali real de quando os signatários estavam ali discutindo, né, a criação do Manifesto Ágil, né? E esse documento ele deu os alicerces do desenvolvimento de software ágil e que hoje a gente está falando de agilidade de negócio, transformação digital, né? Tudo começou nessa discussão, na escrita desse manifesto, né? Então, isso é muito legal porque eles nem imaginavam o porte, né? A discussão, o tamanho todo que ia causar no mercado, né? O manifesto ele é composto por 4 valores e 12 princípios, então é uma carta de intenção. Eu até convido vocês a acessarem o site do Manifesto Ágil. Vocês vão ver que ele tem uma carinha ali, né, de internet do final dos anos 90, né? Tá ali para a posteridade, né? Do jeito que ele foi publicado na época, né? Vejam, o manifesto ele foi escrito por pessoas que elas já eram proeminentes, né, no mercado de desenvolvimento de software, né? Ali em 2001, né? Estamos chegando aí nos 20 anos do Manifesto Ágil, né? Essas pessoas elas já vinham praticando uma série de coisas diferentes na forma de fazer software na época. E veja, eu vou falar muito de software porque nasceu no mercado de software, né? Mas eu já deixo aberto, né, para o entendimento de vocês de que hoje a agilidade, a gente fala de agilidade de negócio. Tudo que eu falar aqui de software, entenda maior agora. A gente está falando de serviço, de produto, de gerar valor para os nossos clientes, gerar um negócio muito mais legal, muito mais percebido pelos clientes, né? Muito mais alinhado ao que eles querem como propósito, como expectativa, como geração de valor, né? Então isso é muito legal, tá? Mas ali eram especialistas, né, do mercado de desenvolvimento e veja, eles escreveram o manifesto juntando ali, agrupando, consolidando ideias e práticas que eles já vinham fazendo, às vezes há mais de uma década, né? As coisas da agilidade propriamente dita já vem ali desde o começo dos anos 90, né? Mas o manifesto foi quando se juntaram essas pessoas, escreveram esse documento agrupando valores, princípios que permeavam tudo aquilo que eles estavam fazendo de diferente nos últimos anos, tá? Então isso é muito importante, tá? Por que é legal a gente entender onde que estava o mercado ali no comecinho dos anos 2000? Porque vocês vão entender a provocação que foi feita pelo Manifesto Ágil, né? Então, primeira coisa, existia uma corrente muito forte no mercado de desenvolvimento de software, vindo ali da década de 90, de que fazer software é que nem subir prédio,
Você faz uma planta super detalhada, entrega para as pessoas seguirem, elas vão seguir aquilo sem margem de erro, né? Simplesmente replicando. Não é simples desse jeito, né? O software ele é intangível, então por mais que você tente esmiuçar tudo que ele precisa, né? Todas as ideias, tudo aquilo que precisa se comportar, não vai ser, na hora que você vê funcionando, não vai ser aquilo que você esperava na partida. E tudo bem, faz parte. Porque a gente está falando de coisas que não são palpáveis, né? Só que na época você entendia que não, você poderia fazer esse tipo de coisa, né? Então você tinha uma corrente muito forte de processos prescritivos, né? O que é processo prescritivo? Fazer, né, explicar e induzir as pessoas a repetirem uma série de regras, de controles, de processos, para que saia o melhor software possível lá na ponta, né? E na verdade a gente sabe hoje que o mercado de forma geral, o mercado de software, né, tudo roda em volta de tecnologia, ele não é tão prescritivo assim, né? A gente parte de uma premissa, mas o mundo gira muito rápido, né? Estamos vindo aí no último ano inteiro de uma quarentena, de uma pandemia, né? Imagina, né, se a gente tivesse tudo ali travado, não, mas está escrito, tem que ser do jeito que a gente colocou no contrato, do jeito que a gente planejou. Cara, o plano que a gente fez ali no finalzinho de 2019 para 2020 foi pro vinagre em março de 2020, quando começou a pandemia aqui no Brasil. Então a gente tem que se adaptar, não dá para ser prescritivo, mas na época era o que se acreditava, né? Que se você fosse prescritivo, detalhasse tudo no mínimo detalhe e seguisse cegamente o processo, você ia sair do outro lado com tudo bonitinho. Hoje a gente sabe que não é uma verdade, né? Outra coisa que vinha muito forte também, isso começava a gerar um círculo vicioso, era a questão de fraudes, né? Ali no final da década de 90, tivemos algumas questões, alguns problemas muito sérios de fraude, né? Então teve o caso da WorldCom, né, que causou a quebra da Nasdaq, né? Então era uma empresa .com, ninguém sabia direito o que era internet ainda, qual era o potencial, e foi aberta a WorldCom. Porque a WorldCom ela nasceu ali no contexto para gerar especulação, né? Ela não tinha um valor real, ninguém sabia direito o que eram as empresas .com ainda, e aí se criou a WorldCom para especulação, para gerar valor, né, e tentar ganhar na valorização da ação. E não tinha nada atrelado ao mercado real, à economia real, né? Bem, quebrou, a empresa não fazia sentido, a NASA que afundou, ela mal tinha nascido, né, e deu uma série de problemas, tá? Outra coisa que aconteceu também muito forte no final dos anos 90 foi o caso da Enron, que era uma subsidiária de energia lá nos Estados Unidos, né? Ela fez a publicação do seu balanço contábil ali, né, no comecinho do ano, no final do ano contábil, né? Foi auditado, a auditoria externa assinou, não tinha problema nenhum, pagou dividendo, né? Pagou os acionistas, tal. Só que 2, 3 meses depois ela quebrou. Por que ela quebrou? Porque tinha fraude contábil e nem a auditoria conseguiu pegar, tá? Por conta disso, houve uma movimentação muito grande no mercado norte-americano, lá nos Estados Unidos, e nasceu a tal da lei Sarbanes-Oxley, a SOX, né? Cara, quanto mais processo, né, mais legislação a gente coloca, mais burocrático fica o processo, né, de desenvolvimento. E quanto mais burocrático, mais prescritivo, mais lento, e vai virando uma bola de neve, né? Outra coisa também que vinha acontecendo ali, né, repetidas crises no mercado, né, até essas fraudes têm relação, então teve a crise da Rússia, a crise dos tigres asiáticos, né, o Brasil passou por uma crise forte ali, né, parece, né, repeteco, né, mas teve uma grande crise ali no final da década de 90, e isso vai gerando um estímulo a gerar legislação, a gerar controle, né, e aí o processo é cada vez mais lento, cada vez mais burocrático, tá? Essas crises e essas fraudes geraram grandes regulamentações. Eu falei da SOX, mas surgiu uma série de outros dispositivos regulatórios na época. E veja, o dispositivo regulatório por si só ele não é ruim, pelo contrário, ele está, né, evitando, ele quer que você não tenha problemas. Porém, a maior parte das empresas elas não racionalizam as regulamentações, os controles. E ela vai empilhando um controle em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro. Às vezes você tem o mesmo
controle repetido várias vezes no seu processo, né? Você faz a mesma coisa várias vezes, aprovações milhares e desnecessárias, e você vai ficando lento, o seu processo fica pesado, o seu cliente leva mais tempo para receber o produto, né? Então, isso era o que vinha acontecendo muito forte no final dos anos 90. E por último, né, complementar a questão das regulamentações, existia uma onda muito forte aí no mercado de certificação. Então, estava muito em voga tirar ISO 9000, 14000, 27000, o PMBOK começando lá com os PMPs, CMMI, o MPSBR nascendo, que é de qualidade de software, né, de desenvolvimento de software, ITIL nascendo. De novo, né, o COBIT também estava ali em vias de, foi um pouquinho depois. Veja, de novo, o problema não é tirar a certificação. O problema é que cada certificação traz os seus controles, né, traz sua padronização de processo. E, de novo, não é comum as empresas terem um olhar racional em cima disso. Então, vai se empilhando um controle em cima de outro, replicando às vezes a mesma documentação, a mesma informação, o mesmo controle, a mesma aprovação, para atender certificações diferentes, né? Volta o mesmo problema, o processo fica cada vez mais prescritivo, cada vez mais lento, cada vez mais caro. E quem sofre no final do dia é a empresa, mas principalmente o cliente dela, que está lá fora esperando um produto e não recebe, né? Ou recebe mais caro, ou recebe mais lento. Então esse era o contexto, e isso motivou muito a discussão que veio com agilidade depois, né? Então o Manifesto Ágil ele nasceu ali com o intuito de desafiar o status quo, que é toda essa questão de modelo prescritivo, pesado, muita documentação, muito diagrama, né? Sendo que no final do dia não é isso que vale, né? O cliente precisa daquilo que ele espera da sua empresa, né? Então o Manifesto Ágil veio para contrapor essa visão de processo monumental, processo prescritivo, tá? E a ideia era buscar um ciclo de desenvolvimento de software. Hoje a gente está falando de empresas mais sustentáveis, mais sustentável não só no sentido ecológico, de sociedade, mas sustentável mesmo de despesa, de controle, né, de trabalho, né, ela ser mais eficiente, mais eficaz. E olhando para o cliente, né? Hoje a gente fala com uma naturalidade muito grande, né, de centralidade no cliente. Porém, nesta época, não era o grande tema. A gente olhava para as empresas para o próprio umbigo, né? As decisões eram tomadas da empresa para fora, né? Se ouvia poucos clientes, e o Manifesto Ágil já veio com essa provocação, tá? Então, o documento, né, o Manifesto, ele compilou as ideias e práticas que esses signatários já vinham fazendo na década anterior, como eu falei há instantes, né? Eram boas práticas, coisas que eles viram que existiam em comum ali entre todas as práticas desses signatários, eles compilaram no Manifesto Ágil, tá? Quem assinou o Manifesto Ágil, né? Vamos passar pelos nomes, né? As pessoas, pra vocês entenderem que eram pessoas já com muita experiência, que conheciam muito, né? Então, o primeiro foi o Mike Biddle, né, que ele é coautor aí do desenvolvimento ágil com Scrum, né, então ele não é diretamente hoje, né, visto como um dos proprietários, né, ali da duplinha dinâmica, mas ele participou muito forte ali no começo, né. O Ari von Bennekan, que foi o criador aí do Integrated Agile, né, então veja, até o nome Agile está aí muito forte, né. O Alistair Cockburn, que criou o Crystal. O Crystal é um framework, um método ágil, né? Não é tão difundido hoje como o Scrum, o Kanban, mas também existe, é bom, né, forte. O Ward Cunningham, que criou a primeira wiki, olha que legal, né? O cara não era fraco, né? E criou o termo débito técnico, né? Que hoje se usa muito no mercado de software e significa ali que são decisões que você toma no dia a dia, né? Pequenas decisões que ela te cria um débito que você vai ter que corrigir tecnicamente depois daquilo que você fez para não virar um problema lá na frente. Né? Não é que você está entregando com defeito, ele funciona, porém ele tem oportunidade de melhoria, você precisa corrigir, tá? O Jim Rye-Smith criou o Adaptive Software Development, ou seja, desenvolvimento adaptativo, né? Então tem ali, né, a ver adaptação, agilidade, vocês vão entender isso depois nos próximos vídeos para quem não conhece, tá? O Andrew Hunt, coautor do Programador Pragmático,
O John Kearney, que também era um entusiasta aí sobre o quanto o software pode criar valor para os clientes. Olha que legal, né? O software não é o software por si, né? O software só existe por um intuito de gerar valor para esses clientes, né? O Brian Merrick era autor de engenharia de software, já muito famoso, com vários livros na época. O Robert Martin, o famoso tio Bob, também desde a década de 70, autor, consultor do mercado de desenvolvimento. Veja, o mundo dos anos 70 era completamente diferente do que é hoje, né, em termos de desenvolvimento de software, totalmente diferente do que era ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, quando nasceu o manifesto, né? Então, bagagem 1000 aí. Steve Mellor, criador, inventor da análise orientada a objetos, olha só, outra coisa que a gente utiliza muito fortemente até hoje, né? Hoje a gente fala de serviço, microserviço, API. No final do dia é o conceito de objeto ainda, de classe espalhada, né, e acessível aí em qualquer lugar, né? Então o modelo nasceu com essa discussão de orientação a objeto, né? Em contradição, né, indo contra o modelo de análise ali orientada à transação, né, mais linear, tá? O Dave Thomas, coautor também do Programador Pragmático. O Kent Beck, que criou o Extreme Programming, o XP, que até hoje é o principal abordagem ágil para desenvolvimento propriamente dito, né? Então são técnicas, práticas, cultura para os desenvolvedores serem ágeis, serem adaptativos, criarem valor mais rápido, tá? Não existe DevOps sem práticas de Extreme Programming. A gente fala tanto de DevOps hoje, né? Ou DevSecOps, ou BizDevSecOps. Não existe esses conceitos sem XP, sem Extreme Programming na base, tá? O Ron Jeffries, coautor do XP junto com o Kent Beck. O Ken Schwaber e o Jeff Sutherland, criadores do Scrum, né? Que aí até hoje o framework ágil mais utilizado no mercado, né? Então veja, eram tudo pessoas, né? Todas pessoas muito fortes, né? Conhecidas, com experiência e que estavam fazendo, né? O XP, o Scrum, o Crystal, eles vêm da década de 90, né? Então tinha 10 anos de experiência muitas vezes ali na mesa quando foi criado o manifesto, né? Agora uma curiosidade, por que chamar de ágil, né? Aqui em língua portuguesa a gente faz uma associação muito direta com ágil e rapidez, né? Só que agilidade não significa só rapidez. A rapidez na verdade é mais consequência. A ideia da agilidade é adaptação, flexibilidade, leveza, tá? Então reza a lenda que os criadores do manifesto, né, os signatários do manifesto, eles discutiram que nome eles iam dar. E a primeira proposta que foi dada foi de métodos leves, né, de leveza, mas aí eles acharam ali que tanto não tinha um poder de branding, né, de marca, de apelo muito grande, quanto que alguns deles já vendiam essa questão de leveza, então para não dar aí um direcionamento, tentar vender mais alguma coisa de um deles do que dos demais, tá? Então fizeram a votação e chegaram no termo ágil, né, mas dizem, né, tem a lenda de que houve uma discussão muito forte entre eles de que agile, né, ágil, poxa, é um nome forte, mas as pessoas vão confundir, né? A gente não está dizendo que é para entregar simplesmente rápido, fazer as coisas rápido e de qualquer jeito, né? Vai dar problema, as pessoas vão confundir. E outros, não, vai funcionar tal. E hoje, né, dizem que eles relembram isso porque vendo no mercado, naturalmente, empresas de baixa maturidade que estão começando com agilidade simplesmente entendem que ágil é só uma maneira de entregar mais rápido. E vocês vão perceber nos próximos vídeos dessa playlist que não, né? O ágil ele tem todo um contexto maior. O que eu falo muito para os meus alunos, né, é que se o prédio está pegando fogo, a maneira mais rápida de sair é pulando do prédio. Mas é a melhor maneira? Não, né? Não vai dar muito certo se você pular do prédio. Então a maneira mais ágil de sair do prédio é seguindo ali pela escada de incêndio, com todos os preceitos ali dos bombeiros, né, e da brigada de incêndio do seu prédio, né? Então isso é agilidade, né? Você fazer as coisas com velocidade, mas principalmente com qualidade, com displicência, né? E com muita adaptação se precisar, tá? Isso é agilidade. E a gente vai explorar muito, muito, muito mesmo
nos próximos vídeos dessa série, porque a gente vai passar por cada um dos valores, por cada um dos princípios do manifesto e ver o que de fato aquilo significa, né? Com situações de dia a dia, com coisas que acontecem que às vezes a gente nem percebe, tá bom? Então, o intuito do vídeo era esse, dar para vocês uma ideia da onde nasceu a agilidade, da onde foi criado o conceito, né, que hoje a gente fala até de mindset, de linha de pensamento ágil, né, de linhas de negócio ágeis. Então nasceu nesse manifesto, né, que coisa legal aí a gente saber disso, né, e que foi criado por pessoas com bagagem, com experiência já na época. Tá bom? Então esse vídeo fica por aqui, obrigado por ter acompanhado, não esquece de se inscrever, de compartilhar o vídeo, chamar seus amigos, seus colegas, né, todo mundo aí que você entende que precisa saber de agilidade para participar e acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Valeu pela presença de vocês e até o próximo vídeo!